Bem-vindos a mais um vídeo dessa série de tutoriais do novo SEAP. Nesse vídeo vamos dar continuidade à explanação sobre utilitários diversos. No primeiro vídeo vimos todos esses itens aqui de A a E. E nesse segundo vídeo vamos nos concentrar nesse item aqui, gestão de perguntas virtuais. É um item bem interessante que lhe permite tanto extrair mais informações de suas pesquisas, quanto até, por vezes, economizar na formulação da pesquisa mesmo. Você pode extrair dados de forma com menos perguntas e combinações de perguntas. É bem interessante. Basicamente, uma pergunta virtual é o seguinte: é uma pergunta que ela não foi feita na entrevista original, mas que a partir de perguntas da entrevista, você consegue extrair novas informações. Ok? Um exemplo simples que eu criei aqui como exemplo. Vamos abrir aqui nossa entrevista. Em cada entrevista aqui, eu fiz uma pergunta bem simples, só para deixar bem claro como é que pode ser utilizado a pergunta virtual. Ok? Perguntei qual é a altura do entrevistado em centímetros e fiz uma resposta do tipo aberta numérico, ou seja, a gente vai ter uma precisão bem grande nos dados informados nessa pergunta, ok? Então, cada entrevista aqui tem sua altura, 1,66 m, né, 166 centímetros, 1,67 m, 1,94 m, por aí vai, 1,57 m. Cada entrevista deu lá a sua resposta da sua altura em centímetros, ok? Então, por que eu exemplifiquei com esse exemplo aí? Vamos dizer que você, depois de coletado, foi interessante você coletar dessa forma, porque, por exemplo, você pode fazer médias em cima da altura, porque como foi uma resposta numérica, você simplesmente faz alguns cálculos rápidos. No próprio SEAP, quando você monta o resultado consolidado, ele te auxilia a fazer essas médias e coisas desse tipo. No Excel e em um pacote estatístico você também pode fazer com muita facilidade isso. Só que aí você percebeu que seria bom ou você ter perguntado de outra forma, ou ter essa informação do tipo: eu quero classificar de acordo com a altura se a pessoa é baixa, mediana ou alta, por algum motivo. Como, por exemplo, cruzamento de dados. Eu quero cruzar as categorias de cada altura com uma outra pergunta. Se eu tenho uma resposta aberta, eu não consigo fazer isso com facilidade. Mas se eu tenho uma pergunta que é fechada e ela tem as respostas, então eu consigo cruzar ela com outra pergunta qualquer do mesmo questionário. Então essa é uma das utilidades. E outra é facilitar mesmo a apresentação dos resultados. Tranquilo? Então vamos aqui para o módulo de gestão de perguntas virtuais. Não temos nenhuma pergunta virtual cadastrada para essa pesquisa, ok? Inicialmente vamos adicionar a pergunta virtual. E a pergunta seria: qual a sua altura em centímetros? Ou melhor, categoria de altura do entrevistado. Porque qual sua altura foi a pergunta original lá, tranquilo? Pronto, eu tenho aqui uma pergunta chamada categoria da altura do entrevistado. É sequencial no questionário, é a pergunta 10, tranquilo? E aí eu montei uma pequena tabela aqui para vocês terem ideia de como a gente vai montar isso, ok? Eu considerei
Isso são só dados de exemplo, não tem nenhum critério estatístico ou coisas parecidas, que uma pessoa baixa seria abaixo de 1,60 m, ok? Uma pessoa de altura mediana seria entre 1,60 m e abaixo de 1,85 m. Os sinais aqui matemáticos são importantes da gente perceber. No final eu vou mostrar a utilidade. E considerei uma pessoa alta maior ou igual a 1,85 m. Por que o operador aqui é importante? Porque caso você coincida os operadores, se eu deixasse aqui, por exemplo, que uma pessoa baixa é menor ou igual a 1,60 m, veja que eu considerei também que uma pessoa mediana é maior ou igual a 1,60 m. Então, todas as respostas que tivessem exatamente 1,60 m, elas iam contar duas vezes, uma como baixa e outra como mediana. Porque os intervalos eles estão se entrelaçando, ok? Então é muito importante a gente trabalhar com os operadores de forma correta para não ter essa interligação. Mesma coisa aqui. Eu considerei que as pessoas de altura mediana seriam abaixo de 1,85 m, abaixo de 1,85 m. E as pessoas altas seria igual ou maior do que 1,85 m. Ok? Então vamos lá, cadastrar. Já cadastramos, vou copiar aqui. Já cadastramos a pergunta que seria virtual, categoria de altura do entrevistado, vamos chamar de categoria. E agora, para essa pergunta selecionada aqui, vamos adicionar as respostas virtuais. A primeira, que é a descrição da resposta virtual, ok? Vamos botar abaixo de 1,60 m. E qual é a metodologia da apuração? Quando a gente apura uma resposta virtual, a gente, por vezes, quer que ao menos um critério seja levado em conta para apurar aquela resposta, ou obrigatoriamente todos os critérios sejam obedecidos. Para quem é acostumado com lógica matemática, lógica booleana, a primeira opção, ao menos um critério, seria o operador ou, né? Ao menos um critério ou um ou outro. E esses dois aqui seria o operador AND, né? O operador e. Obrigatoriamente a gente quer que todos os critérios sejam obedecidos. No primeiro caso, todos os critérios estarão na mesma resposta. E no segundo caso é para respostas diversas, ok? O caso da gente sempre vai ser obrigatoriamente, porque eu quero definir faixas de altura e da mesma resposta. Sempre vai ser a resposta que eu coletei originalmente, que seria a altura em centímetros, né? A resposta aberta numérica. Ok? Primeiro, eu salvo a resposta, ok? Veja que a quantidade de critérios aqui está zerada, porque após eu salvar a resposta, baixo, eu vou gerenciar os critérios da apuração dessa resposta. O que são os critérios? Eu vou adicionar, posso adicionar mais de um. Nesse caso aqui eu vou adicionar apenas um critério. Qual é a pergunta que eu estou usando? Seria qual a sua altura em centímetros. Qual a resposta? Digite o valor em centímetros. O pessoal tem uma resposta, mas em uma pergunta que tivessem várias opções de resposta, você poderia escolher qual a resposta. E qual é o comparador que eu vou? Voltando lá no meu arquivozinho, eu determinei que a categoria de altura baixa seria abaixo de 1,60 m. Então seria menor que, veja que não é menor ou igual, é menor que, e aí o valor da resposta aberta eu coloco 160, que é 1,60 m, ok? Definir aqui um critério, no caso do critério baixo é apenas um critério. Nesse mediano aqui vamos ter dois critérios, ok? Vamos adicionar, veja que agora temos um critério para a apuração dessa resposta. Vamos adicionar outra resposta aqui, que seria essa segunda aqui, categoria, mediano, entre 1,60 e 1,85. Mesma coisa, obrigatoriamente todos os critérios, ou seja, ele tem que ser acima de 1,60, acima,
e abaixo de 1,85. Então ele tem que obedecer obrigatoriamente todos os critérios. Por quê? Se ele não obedecer todos os critérios, se ele obedecer apenas o primeiro acima de 1,60, ele iria pegar também os que são acima de 1,85. Então essa é a lógica do operador I, né? Obrigatoriamente, ou seja, um critério e outro. Tem que obedecer aos dois. Salvo aqui. Está com 0 critérios. Vamos gerenciar os critérios agora. Adicionar os critérios. Mesma coisa. Pergunta usada, qual a sua altura? Resposta usada, valor em centímetros. E aqui vem aquela história do maior ou igual, né? Nesse caso, como o anterior foi menor do que 1,60, esse aqui tem que ser maior ou igual a 1,60 para poder as faixas serem contínuas, ok? Maior ou igual a 1,60. Adicionei o primeiro critério e agora o segundo critério é menor do que 1,85. A mesma coisa. Qual a sua altura? A resposta. Nesse caso é menor que. Veja que eu estou usando porque o de baixo é que eu vou usar maior ou igual a 1,85. E o valor 185. Estamos com dois critérios aqui, ok? E ele me diz aqui que o critério mediano tem 2 critérios, enquanto o critério baixo tem 1. A resposta virtual baixa tem 1. E vamos adicionar a terceira resposta virtual, que seria alto, maior ou igual a 1,85. Obrigatoriamente todos os critérios. Ok? Seleciono, gerenciar, adiciono o critério, pergunta qual a sua altura, digito o valor em centímetros, maior ou igual, ok? 1,85. Lembrando, deixei maior ou igual aqui. Salvo. Estou com esse critério. Fecho. Pronto. Estamos com todos os critérios aqui de cada resposta da pergunta categoria de altura do entrevistado. Pronto. Agora vamos ver aqui em resultado consolidado. O que é que acontece? Ela aparece como uma resposta, como uma pergunta, perdão, do tipo pergunta virtual, ou seja, todas essas aqui foram originalmente feitas na entrevista, só essa aqui foi criada a posteriori, ok? Que é justamente a categoria de altura do entrevistado. E aí, para cada uma das respostas, ele fez automaticamente a apuração, ok? Ou seja, para a categoria baixo, abaixo de 1,60, temos 113 respostas feitas, que dá 24,72%. Veja que o total aqui está batendo 457. Esse total aqui, dependendo de como você faça a apuração, pode não bater. Principalmente se você fizer algum erro do tipo errar aquelas faixas de maior que ou maior. Então ele tanto pode ficar a mais do que o número de entrevistas aqui, quanto ficar a menos. E você pode também, propositalmente, errar esse número, fazendo coisas do tipo: eu tenho uma pergunta que tem 10 opções de resposta, mas eu queria me concentrar nas 3 maiores. Então eu vou apurar só as 3 maiores, o resto eu desprezo. Então eu crio uma pergunta virtual que apura só as 3 maiores respostas. Então eu não vou ter exatamente todas as respostas apuradas aqui. No caso da gente, como eu fiz os intervalos coincidindo perfeitamente, então é para bater. Total de entrevistas com total de respostas apuradas. Então, voltando aqui para as respostas, a gente tem 24%, 24,72% de baixos, 57,11% de medianos e 18% de altos. Ou seja, a partir dessa pergunta, qual a sua altura em centímetros, que é uma pergunta aberta, eu criei uma nova pergunta que agora ela categoriza a pergunta de sequencial 9, qual a sua altura. E aí, a partir de agora, eu posso fazer cruzamentos do tipo cruzar essa pergunta da categoria de altura com sexo, com instrução, e aí ver resultados estatísticos interessantes
de uma pergunta que antes, como ela tinha sido feita originalmente de forma aberta, eu não conseguiria. Ok? Por hora, é o que temos para esse vídeo. Até a próxima.